E agora pergunto porquê é que trazes o livro War and Gold e que relação é que tem com António Guterres? Exatamente, estou aqui a dizer bem de Guterres para agora, através também do realismo político, dizer mal, não é? Porque Guterres não é perfeito e não é Deus. E, de facto, este cidadão britânico escreveu este livro, War and Gold. Eu creio que ele não está traduzido em português, mas a todos aqueles que leem o inglês é um livro que eu recomendo grandemente. E ele fala de Guterres nesse livro. Fala de Guterres nos anos 90, num encontro que ocorreu em Madrid, quando se estava a preparar a introdução do quê? Da moeda única e do euro. E Kwasi Kwarteng diz, bem, mas quer dizer, quando nós ouvíamos estas pessoas a falar do euro, isto era uma espécie de movimento religioso, porque Guterres faz uma comparação, não é que São Pedro, naquela rocha, criou a sua igreja, e ele diz, nós, nesta moeda, vamos criar a nossa Europa, não é? Nós temos aqui tintes altamente metafísicos, e repara, Rodrigo, um dos grandes problemas que nós temos hoje em dia é o economicismo. As pessoas olham para o euro e veem, isto é uma moeda. Não. Quer dizer, a moeda é muito mais do que uma questão económica. A moeda é uma questão política, a moeda é uma questão identitária e nós temos todas estas dinâmicas. E a mim, de facto, parece-me, ou seja, isto hoje em dia já é claro que a criação do euro e os problemas que o euro criou em grande medida para a Europa Latina, ou seja, in primis para Portugal, mas também para a Grécia, para a própria Itália, mas mesmo se nós vamos ver o caso francês, é um caso tremido, porque há pontos em França em que o euro de facto funciona, como por exemplo a capital, Paris, não é? Que é uma das grandes metrópoles, junto com Londres, ou mesmo a parte de França mais oriental, ali aquela parte bourguignon, ligada ao espaço do Sacro Império Romano-Germânico, mas quer dizer, para a França, mesmo norte, a Normandia, mesmo a própria Bretanha e toda a zona sul abaixo da Loira, e aqui uma nota linguística para os telespectadores, os franceses aos rios tanto podem ser masculinos como femininos. Por exemplo, o Reno é Le Rhin, é masculino, a Loira é La Loire, é feminino. E daí eu estar a dizer a Loira, que é um rio importantíssimo também em França, e a sul desse tal rio, a situação não é tão diferente daquilo que se passa em Portugal e em Espanha. E por isso mesmo, nós cada vez mais vemos, aliás, nos países onde há uma maior capacidade política de ver estas coisas, que não é o caso das realidades ibéricas, mas em Itália e na própria França, nós tivemos, e estou-me a relembrar aqui de Matteo Salvini ou de Marine Le Pen, que falaram a um determinado momento contra o euro, não é? Depois mudaram os dois de posição, mas nós temos de facto um euro que foi muito benéfico para os países germânicos, e aqui relembrar aos telespectadores, eu já escrevi isto há muitos anos, o que é o euro? É um marco alemão com facelift. Porque é exatamente isso. Muitas vezes as pessoas pensam, não, o euro foi uma moeda criada desde novo. Quando nós vemos a indexação das moedas, temos um espaço germânico, grande parte da Bélgica, a Holanda, a Áustria, a Alemanha, que ganharam imenso com o euro. Nos países latinos, a história é muito mais controversa, existiram pontos positivos, mas também existiram pontos de uma grande negatividade. Isso também nos leva ao próximo gráfico. Exatamente. Enfim, é muito mais do que o euro, mas é um gráfico sobre o preço do arrendamento de um quarto na Europa. E, não sei se isto é uma surpresa, temos Lisboa em primeiro lugar, à frente, enfim, das capitais mais ricas europeias. Como é que isto se explica? Exato, e os telespectadores olhem para isto, está em inglês, mas ali em baixo podem ver, isto aqui é um pequeno quarto, não é um apartamento com um quarto, one bed flat, e em Lisboa é mais do que 100% do ordenado para a pessoa de facto poder pagar o sítio onde vive, não é? Basicamente para não ser sem abrigo, para ter um teto sobre a cabeça. Para ter o mínimo possível. Não é? E é completamente impossível, e lá está, as coisas estão todas interligadas, Rodrigo. Isto tem muito a ver com o euro. E nós virmos ali mais abaixo, quer dizer, temos Londres, Barcelona e Madrid, e ali temos 75% do ordenado, que também é enorme. Agora repara, se virmos mais abaixo, nós temos, por exemplo, o caso de Varsóvia, não é? Ali Warsaw, que é um pouco mais de 50%. Temos Budapeste
também em alguma medida fazível, mas quer dizer, nós temos aqui de facto um problema muito grande, diria eu, essencialmente na Europa Latina. Vimos ali também que Milão e Roma, não só como Barcelona e Madrid, estão muito perto e de facto isto é um grande problema para a juventude, não só de Portugal, mas também a espanhola, a italiana e mesmo a própria juventude francesa. E depois, claro, temos pontos mais divergentes, se nós virmos ali, por exemplo, Paris, não é? Sim. Mas pronto, Paris é uma grande metrópole que não é comparável com... com... É isso, mas de facto é impressionante olharmos para esta diferença no preço em Lisboa. Enfim, não vou comparar se calhar com Londres, porque em Inglaterra não há euro, mas Exatamente. A diferença com Milão, com Paris, com Amsterdão, como é que se explica de facto esta diferença onde os salários são 2 ou 3 vezes superiores a Portugal? Exatamente, lá está. É um grande problema, Rodrigo, porque se nós formos a pensar, e as pessoas aqui não percebem que a moeda, primeiro, é um elemento de soberania. Ou seja, nós pensarmos um Estado que não cunha a sua própria moeda, não é? Do francês battre monnaie, como dizia o Jean Baudin, era um dos 4 elementos chaves da soberania. Logo aí, nós temos uma capacidade política diminuta. E depois, temos todo este problema que é, nós já não podemos desvalorizar. As pessoas falam muito contra a desvalorização, mas repara, no século passado, nós até podemos fazer um contínuo antes de 74 e depois de 74, seja a década de 60, 70, 80, 90, existia uma desvalorização do escudo. As pessoas depois diziam, bem, mas era um problema estar sempre a desvalorizar a moeda, mas é exatamente por causa dessa válvula, ou seja, o Banco de Portugal tinha essa capacidade e nós tínhamos uma moeda que não era uma moeda adaptada à Alemanha ou à Holanda ou à Áustria, mas era adaptada à nossa realidade portuguesa, que é inferior em termos económicos. E essa adaptação fazia com que nós também pudéssemos aumentar as exportações. Como o escudo valia menos, nós podíamos exportar de uma forma muito melhor e, quer dizer, os portugueses podiam comprar casa. Os portugueses mais velhos que nos ouvem, e às vezes nós vemos também um corte geracional aqui em Portugal, quer dizer, as pessoas com mais de 40 anos, com mais de 50 anos, dizem, bem, quer dizer, os jovens hoje em dia também têm muito entitlement, não é? Querem tudo logo à mão beijada. Nós antigamente, pois, mas vocês antigamente tinham o escudo e tinham um controlo de toda a questão habitacional que, desde o início deste século, nós já não temos. Como falávamos, aliás, há pouco, em off, a tendência é a geração seguinte viver sempre melhor que a geração anterior. E se calhar não é isso que estamos a viver hoje no que toca à habitação, com tão grande dificuldade em arrendar e comprar casa em Portugal. Exatamente. E é uma questão aqui, em alguma medida, que eu acho que muitas vezes nós somos endrominados por um determinado discurso progressista, não é? Porque, de facto, é verdade que há muitas décadas a esta parte, Rodrigo, havia sempre aquela ideia que os pais iam deixar os filhos melhor do que o que estavam. Mas só que, na realidade, quando nós vamos a constatar isto, quer dizer, e nós continuamos a olhar para este gráfico e nós podemos ver ali porque é que alguns países como a Polónia e a própria Hungria, não é? A Varsóvia e Budapeste, puderam também manter um determinado nível de vida e um determinado acesso à habitação que nós não pudemos. E aqui passamos da Europa germânica e latina, não é? Estamos a falar de uma Europa já de leste, Sim. Não é eslava, apesar dos húngaros não serem eslavos, mas uma Europa do antigo bloco soviético, ou seja, houve aí uma ideia de pragmatismo e de dirigismo em que esses países disseram, bem, nós vamos nos juntar à União Europeia, faz sentido, não é? Porque há pontos de progresso, e eu creio que sim, mas disseram, vamos nos juntar à União Europeia, mas não nos vamos juntar ao euro. E repara, temos também ali mais em baixo Estocolmo, não é? Estocolmo, na Suécia. Relembrar-nos aqui que a Suécia não era da parte da Europa soviética no contexto da Guerra Fria, mas a Suécia também não se juntou ao euro. Poderíamos também falar da Dinamarca, que também é membro da União Europeia e não se juntou ao euro. Ou seja, nós tivemos aqui uma grande cabeça das elites escandinavas, em grande medida, e tivemos uma grande cabeça também das elites na Europa mais oriental. Infelizmente, e aqui volta Guterres e volta uma dimensão mística, a uma dimensão quase religiosa de criar estes Estados Unidos da Europa, pois, mas isto depois nas religiões muitas vezes nós temos mártires, Rodrigo. Sim. E há muitos portugueses que foram deixados à beira da estrada. Isto é uma situação que se vai continuar a agravar e nós precisamos de medidas
importantíssimas para combater este flagelo. Sem dúvida. E, enfim, isto levar-nos a um grande debate, este debate também euro-escudo. Não temos tempo, vamos agora andar mais rápido e vamos voltar para o Médio Oriente. Temos a demissão de 2 altos responsáveis dos serviços secretos israelitas na sequência do veto de Trump ao plano contra o Irão. Isto desencadeou uma enorme polémica. O que é que está aqui em causa, Afonso? Exatamente, isto é muito interessante e, de facto, isto há uns anos atrás, isto é um jornal que é um jornal de referência no Estado mais importante da União Europeia, no Estado francês, que é o Le Figaro, e, de facto, nós temos isto a ser tratado pela mídia mainstream. Isto há uns anos atrás seria algo para um jornal mais obscuro, mas quer dizer, isto é uma questão tão patente hoje em dia, é um segredo de polichinelo. Eu falei aqui com colegas teus, tanto como o José Pedro como a Bruna, ao longo destas coisas, e em grande medida, quer dizer, depois as pessoas começaram a dizê-lo, mas não só em Portugal, mas na Europa romano-germânica, eu, se não fui o primeiro, fui um dos primeiros a alertar para isto, não é? Isto é um segredo de polichinelo. Nós tínhamos os curdos dentro do Irão que deveriam jogar um papel determinante e fazer uma união com os curdos do Iraque para este derrubo de regime no Irão. Quer dizer, uma pessoa minimamente informada neste tipo de ações de serviços secretos e afins sabia disto. Isto foi em alguma medida algo que não funcionou, e agora há aqui a especulação se terá sido um veto de Trump. Alguns israelitas já avançaram que foi Erdogan que acabou por falar, foram os turcos que tentaram bloquear isto, mas também nós temos a possibilidade disto ter sido bloqueado pelos próprios curdos do Iraque. Ou seja, na realidade, nós tivemos aqui uma percepção dos serviços secretos israelita que não se adequava com a verdade, não é? E aqui temos um bocado também o intox que disseram a Trump: bem, não, o regime está por um fio, está prestes a cair, nós vamos usar estes elementos que temos dentro do Estado iraniano, mas isto de facto, e o Figaro diz aqui, ou seja, a Mossad neste momento está numa espécie de tempestade interna, e nós vemos aqui elementos também que muitos dizem que são próximos de Benjamin Netanyahu e não têm a experiência deste tipo de profissão, mas é extremamente importante, e quer dizer, nós devemos sempre aprender com aqueles que estão mais avançados que nós, e eu costumo fazer esta comparação futebolística, porque os portugueses gostam muito de futebol. O dito Ocidente tem 3 grandes, não é? Sim. Cá os 3 grandes são o Benfica, o Porto e o Sporting. No dito Ocidente são a França, o Reino Unido e os Estados Unidos da América. E por isso mesmo, nós cada vez vemos menos complexos nestes três Estados importantíssimos, e estas questões estão a ser faladas diretamente. Ou seja, muitas vezes nesta Europa mais do Sul, quer dizer, ainda se diz, nós não podemos falar disto, porque isto é o conspiracionismo, não é? Depois há aquela ideia que, quando nós fazemos uma análise mais profunda, caímos sempre em problemas de conspiracionismo. A realidade é que temos o Figaro a dar esta notícia, e temos, de facto, aqui também uma tentativa de uma parte da sociedade israelita virar a página de Benjamin Netanyahu, e nós falámos disto há pouco, não é? Ben Gvir, que diz coisas que acabam por escandalizar a maior parte das pessoas por esse mundo fora, mesmo aliados históricos de Israel, e temos aqui, se calhar, uma tentativa de reorganização. Vamos ver qual será o resultado das eleições em Israel. Uma coisa é certa, parece que a potência norte-americana no Médio Oriente está a minguar, e isso vai ter que fazer com que Israel olhe para as coisas de um olhar mais frio e consiga perceber toda a dinâmica. E agora há aqui um ponto, possivelmente acabarei por mencionar nos próximos dias: os israelitas bombardearam uma base na Síria, porque essa base na Síria aparentemente ia receber ou já tinha soldados turcos. E nós temos cada vez mais aqui em rota de colisão Ankara e Tel Aviv, e não sei até que ponto é que isto não vai provocar uma realidade mais sanguinosa nos próximos meses no Levante. Esperemos que não. Sim, mas fica prometida essa tua análise a essa situação. Entretanto, também o presidente finlandês sugeriu que os países que fazem a fronteira com a Rússia poderiam desempenhar um papel de liderança no estabelecimento do diálogo entre a Ucrânia e a Rússia, ou melhor dizendo, entre a Rússia e a Europa. Exatamente. E de que forma? É muito interessante, e é interessante porque quem noticia isto
é a agência de notícias TASS, que é a agência russa. E eu acho que isto é importante também, eu de vez em quando tento trazer isto aqui para a mídia nacional, Rodrigo, que é esta visão, e principalmente a dos chineses e a dos russos, relembrar sempre que são duas potências nucleares, membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e são Estados que pesam muito à escala global. E eu achei interessante os russos estarem a noticiar isto, e lá está, estava aqui o presidente finlandês, de facto, eu acho que os nossos presidentes deviam olhar para a Finlândia. Quer dizer, a Finlândia, que tem um papel tão pequeno na história mundial comparado com Portugal, e nós temos o presidente finlandês em todo o lado, vai ter com o Trump, quer dizer, eu quero ver presidente português com o presidente dos Estados Unidos, não quero ver o presidente finlandês. Como é que Portugal decaiu tanto? Se nós pensarmos aqui, Rodrigo, no ano passado, Portugal não tinha o mesmo nível, é verdade, mas era o terceiro maior império colonial em África, depois do francês e do britânico. Como é que a nossa diplomacia se evapora desta maneira e nós já não nos sentamos à mesa? Nós fazíamos um papel que era um papel com pouca força, mas quer dizer, era impensável, se formos pensar algumas décadas do século passado, Portugal estar ao nível da Finlândia. Agora parece que a Finlândia está à nossa frente. E os russos também estão a falar aqui, porque este senhor é muito ardiloso. Este presidente finlandês, e aqui a relembrar-nos que a Finlândia juntou-se à NATO, não é? Mas ele tem uma fronteira com a Federação Russa e diz assim, bem, aqueles que deveriam falar entre a Europa, e aqui já disse bem, já disse mal de Guterres, permite-me agora dizer bem de António Costa, independentemente de se concordar com a sua política interna como Primeiro-Ministro aqui de Portugal. Mas quando Presidente do Conselho Europeu? Ele, quando chegou à Europa, foi com uma boa ideia em mente. Ele disse, nós temos que reabrir um canal e temos que evitar isto. Porquê que os russos metem esta notícia cá fora? Porque os russos não querem que sejam os finlandeses ou os lituanos, ou os estónios, a ser um interlocutor com a Europa, que eles veem a Europa como a Europa romano-germânica. Ou seja, eles não querem alguém que seja ferozmente, e se calhar com razão, por questões históricas, anti-russo. Porque aí, e António Costa esteve muito bem. Mas aqui, Rodrigo, há o problema entre o dinheiro e o status e o poder. Porque António Costa foi com a boa ideia, mas fizeram-lhe compreender que ele tem uma grande posição e tem uma vida confortável, com grandes luxos, mordomias, mas ele não tem necessariamente poder. Pois. E isso é importante. E é importante nós não confundirmos a riqueza com o poder. Porque António Costa tinha o bom impulso, havia um momento, havia uma tentativa, de facto, de tentar parar esta carnificina. As pessoas continuam a morrer. Ou seja, de um lado e do outro. E nós temos uma responsabilidade moral de tentar tratar desta questão. Mas disseram a António Costa, fizeram-lhe compreender, não é bem, tu agora tens uma posição muito importante, mas nós achamos que ainda não é a altura para fazer isto e eu quero que António Costa triunfe e digo-lhe, António, volta à carga, a Europa precisa dessa abertura para a Federação Russa e Portugal, que é um país que está muito longe da fronteira russa Sim. e que não tem esses problemas, pode jogar um papel fundamental porque é membro fundador da NATO também e tem uma grande confiança dos Estados Unidos da América. Eu acho que poderia ser um português a tentar fazer aqui a ponte entre o Ocidente e o Oriente. Fica essa nota, fica esse apelo. Quiçá António Costa nos está a ver, não Quiçá, sabemos. quiçá. Afonso, obrigado e até à próxima. Rodrigo, boa noite. Boa noite, obrigado.